Nesta videoaula eu vou ajudar você a entender como se calcula a média aritmética para os dados organizados em tabelas desse tipo, que usam intervalos, classes ou intervalos de classe. Este tipo de organização é característico de variáveis quantitativas contínuas. Então aqui quando a gente tem uma frequência 7, ou seja, a quantidade de clientes é 7, ela se refere a clientes que tiveram suas massas corporais classificadas de 50 até perto de 60 kg. A gente não sabe exatamente qual é o valor que cada um desses clientes tem de massa corporal ali naquele intervalo. E por isso a gente segue esse tipo de fórmula aqui, que eu deixei já à direita, para o cálculo da média aritmética. Mas por onde começar? Nós temos uma fração que representa um quociente, uma divisão, e essa letra grega sigma significa soma. Quem está sendo somado? Ou seja, quais são as parcelas dessa soma? São produtos, mas produtos de quem por quem? Desses P's pelos respectivos FIs. Lá das outras videoaulas, a gente sabe que o FI é a frequência simples ou frequência absoluta, que está localizada aqui nessa segunda coluna. E essa frequência, ela se refere ao valor ou aos valores lá da primeira coluna. Então, 7 é a frequência simples ou frequência absoluta, neste caso aqui, para esta classe, que vai de 50 kg até perto de 60 kg. No outro tipo de variável, nós tínhamos só um valor aqui. Agora não, nós temos vários. E para fazer o cálculo da média aritmética, nós vamos usar o PI, que é o ponto médio da classe. Mas como assim? O que é o ponto médio da classe? Eu vou calcular aqui nessa coluna da direita para você entender melhor. O ponto médio de cada classe nada mais é que o valor que está bem no centro do intervalo. Podemos raciocinar assim. De 50 kg até 60 kg, nós temos 10 kg. Se o valor está aqui no centro desta classe, ou no ponto médio, então ele está a metade de 10, que é 5 kg do valor da esquerda e também do valor da direita. 50 kg mais 5 kg vai gerar 55 kg. E assim a gente pode pensar, usando esse tipo de raciocínio. Mas vamos ver se você entendeu. O que a gente faz para calcular o ponto médio da segunda classe? Então, de 60 até 70, você tem 10 kg. Como o ponto médio está no meio do caminho, ele vai estar a 5 kg dos 60. Então, o ponto médio nessa segunda classe é 65. E você deve estar se perguntando, será que não existe uma fórmula para esse cálculo do ponto médio? Então, por exemplo, eu vou fazer a fórmula aqui, vou usar a fórmula para esse primeiro caso. O ponto médio da primeira classe seria, de acordo com o reino das fórmulas, 50 mais 60 dividido por 2. E o que eu fiz aqui? Eu somei os limites inferior e superior do intervalo, somei e dividi por 2. Sempre eu vou dividir por 2. Por quê? Porque eu estou procurando o ponto médio deste intervalo. 50 mais 60 dá 110. 110 dividido por 2 é 55 kg. Como a gente encontrou lá usando o outro raciocínio. Então, se você sempre somar os extremos e dividir por 2, vai funcionar. Por exemplo, aqui, 70 mais 80, 150. 150 dividido por 2, 75 kg. E aqui, 80 mais 90 dividido por 2, quanto que é? 80 mais 90, 170. 170 dividido por 2, 85 kg. Nesse de baixo, você já percebeu que vai cair no 95 kg e no último em 105 kg. Esses são os pontos médios, que a gente chama de PI, e se você precisar, esse aqui é o P1, esse é o P2, P3, P4, P5, P6 e assim vai. Qual que é o próximo passo?
A gente já calculou os pontos médios. Agora a gente tem que fazer o que antes de somar? Multiplicar cada ponto médio pela respectiva frequência da classe. Por exemplo, nesta primeira linha, nós teremos para PI vezes FI o seguinte cálculo: 7 vezes 55, que dá 385. Nesta segunda linha, nós vamos ter que fazer 9 vezes 65, ou 65 vezes 9, tanto faz, porque a propriedade comutativa vale para a multiplicação de números reais. Então, tanto faz fazer PI vezes FI ou FI vezes PI. 9 vezes 65 resulta em 585. Logo em seguida, nós temos que calcular 10 vezes 75, que é 750. 12 vezes 85, que é 1020. 25 vezes 95. 25 vezes 95 resulta em 2.375. E por último, 8 vezes 105, que dá 840. Vamos somar tudo isso? Por quê? Porque olha que está indicando a forma. A gente multiplica o ponto médio pela frequência, depois soma. Vamos somar e escrever aqui embaixo o valor. Vamos lá. Então a gente tem que somar 385 com 585, com 750, com 1020, com 2.375, com 840. O resultado é 5.955. 5.955. Esse valor que a gente encontrou aqui, qual que é? Esse valor aqui, ele é, vou colocar aqui, indicar com asterisco. Ele é o valor aqui do numerador dessa fração. E a gente vai dividir por quem esse numerador? Pela soma dos FIs. Ora, mas a soma dos FIs é a soma desses valores aqui, as frequências absolutas. Então, 9 mais 7, 16, 26, 38, 63, 71. Esse valor é a soma dos FIs. Portanto, a média aritmética ela é 5.955 dividido por 71, que vai ser aproximadamente 83,87 kg. Isso, quilogramas por cliente ou por pessoa. Então quer dizer que se todo mundo tivesse a mesma massa corporal aqui nessa situação, essa massa corporal seria de aproximadamente 83,87 kg. Na próxima videoaula nós vamos calcular mediana e ainda numa terceira videoaula nós vamos calcular moda para esse tipo de dado distribuído em tabelas com intervalos. Até lá!